noite, estamos no ar do Prospera Rio Verde, sempre falando de coisa boa, de prosperidade, trazendo entrevistas que agregam para a sua vida, que fala de profissões, que fala de carreira, que fala de mentalidade próspera. Claro, com a leveza que é o Prospera, esse bate-papo tranquilo, talvez você esteja no seu momento de descanso, de lazer, no sofá da sua casa, mas agregando conhecimento de uma forma tranquila e leve. E olha que o Prospera de hoje deu trabalho para começar a gravar, porque a energia não queria deixar a gente gravar. Quando a gente estava começando, perdeu o sinal, mas agora está tudo reestabelecido, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos ao Prospera. Te convido para nos seguir lá nas redes sociais, @Prospera Rio Verde, @Juliezer Souza. Sempre tem cortes lá do programa falando de mentalidade, de prosperidade. E é sempre um prazer ter você conosco, tá bom? No programa de hoje a gente vai receber aqui talvez uma das profissões aí que mais tem crescido e uma profissão muito honrosa, e a gente tem uma profissional de renome de Rio Verde que tem feito um trabalho aí diferente na nossa cidade, que tem crescido muito, e a gente vai falar um pouco sobre o direito, sobre a profissão do advogado, tá bom? A gente está recebendo aqui a doutora Fabrini. Muito boa noite, doutora. Boa tudo noite, bem? tudo bem? E agora tá valendo, viu? Agora vai, né? A energia não queria nos impedir, mas agora ela, se Deus quiser, vai dar certo. Exatamente. Prazer te receber aqui. Prazer é meu, muito obrigada pelo convite. E vamos aí ter um bate-papo. Espero que seja agradável e próspero. Claro, é prazer, a gente agradece, a gente sabe da correria que é a vida nos dias de hoje, mas o Prospera tem essa pegada de tranquilidade, mas de falar de assuntos que realmente agrega. Fabrini, por que e como o direito entrou na sua vida? Conta um pouquinho para nós. Então, eu fiz direito e eu fiz estágio. Na época, eu fazia estágio numa advocacia e depois eu fui para o fórum. E ali eu fui me apaixonando e eu falava, eu vou terminar direito e eu quero ser juíza na época. Porque eu trabalhava com um juiz, então eu falava, eu vou ser juíza. E aí depois eu falei, não é isso que eu quero, não. Vou ser delegada. E começou, eu terminei o curso de Direito, e quando eu terminei, eu estava trabalhando na época na prefeitura, e eu falei, eu quero ser delegada, eu me apaixonei, tanto é que eu pratico um esporte de armas, eu gosto. Olha. Então, gosto de Muay Thai, os esportes que eu gosto são esses. Rapaz, a mulher é perigosa, viu, gente? Então, Muay assim, Thai, tiro ao alvo. É o que eu gosto, são esses esportes. E aí, comecei a estudar, já tinha passado na OAB, aí eu fiz uma pós-graduação em penal e processo penal, porque eu falei assim, é tudo a ver, né? Vai me ajudar muito. E continuei. E nesse período, a minha avó, ela faleceu e meu pai foi e disse, Fabrinho, eu não vou fazer esse inventário com outro advogado, você que vai fazer. E aí eu pensei, meu Deus, eu não sei nada, como que eu vou fazer esse inventário? Você estava migrando para outra área do direito. Sim, eu queria ser delegada, meu sonho era ser delegada, tanto é que eu estava com concurso, quero ser delegada. E aí, meu avô já tinha falecido, então já tinha um processo em trâmite, e aí minha avó faleceu. E meu pai falou, eu não pago para outra pessoa fazer esse inventário, você que vai fazer. E eu falei assim, uai, pai, então, se o senhor quer, eu vou. E aí, na época, era mais 6 tios que eu tinha. Inventário bem tranquilinho, né? Sim, 7 pessoas. 7 pessoas. Leão Macedo, a família já é bem assim. E meu pai falou, você que faz. E nisso, alguns tios também foi falando, não, eu também vou passar pra você. E aí, além de eu pegar o inventário da minha avó, eu também tive que pegar o inventário do meu avô. Porque aí os dois tramitavam juntos. Entendi. Então, nesse processo aí, foram mais ou menos 3 anos. Pensa, inventário de família, briga, desavenças, atritos, e detalhe, de tudo. que era a sua família. Minha família. Então e você também pensa, tinha um envolvimento sim, emocional. E o meu pai era o inventariante. Aí você pensa. E o meu pai, ele é muito passivo. Só que, então, eu tive que tomar, além de cuidar como advogada, sim, eu tive que passar a ter aquela função de inventariante. Porque ele é muito passivo e acabava que ele ficava, cedia, ele ficava ruim e ele falava, eu não vou
tomar frente disso, você que vai, e aí você já sabe. Eu tomei o nome de ruim 2 vezes, né? Inventariante e advogado. E advogado. Mas agora, nesse mês, finalizou. Graças a Deus, finalizamos. Todo mundo já registrou, acabou. Eu falo assim que acabou e acabou realmente, porque aí parece que até as desavenças já acabam, né? Então, assim, aí teve esse inventário, minha avó materna faleceu também, e aí veio outro inventário, e aí foi surgindo inventários, amigas, e comecei, e eu me apaixonei, por mais que seja uma profissão, você lidar com pessoas, morte, e ali também dinheiro, né? Porque quando envolve dinheiro, já tem muitas desavenças. Então, assim, é um momento difícil, mas eu gostava muito de conversar. Então, assim, acaba que o direito em si tem esse lado também, né? Você sabe que você falando aí, me veio na mente aqui uma coisa interessante. Independente da profissão que você exerça, tem uma reflexão muito bacana nisso que você está falando. Às vezes as pessoas correm do problema e é justamente no problema que existe a oportunidade. E aí me veio na minha mente você falando sobre isso. Olha que legal. A sua ideia era seguir outro caminho. Acabou que por uma necessidade até familiar você se envolveu com essa questão do inventário e se apaixonou. E aí surgiu outras oportunidades e acaba que você vai ficando bom nisso. E assim, né? ó, nesse inventário, o meu pai, ele teve depressão 2 vezes. 2 vezes. Então, assim, foi muito difícil, realmente. Eu falo assim que foi um processo. Aquilo ali que eu passei foi o teste, foi o meu teste. Só que com isso, eu falo assim que eu aprendi tanto, mais tanto, porque tudo eu tomava iniciativa, tudo eu buscava. Sim. E eu gostava de entender e saber por quê. Então, assim, nesse inventário eu aprendi o que era área em comum, CCIR, ITR, CAR, então, assim, alqueires, hectares. Então, ali eu tive realmente uma escola que eu não tive na faculdade. Então, assim, foi um momento muito bom. E, assim, teve até um outro inventário que eu fiz, que eu falo que foi um inventário que ele teve um divisor de água na minha vida, que quando eu peguei esse inventário, o irmão da minha cliente falou assim, mas ela é muito novinha, será que ela consegue? E aí ela até respondeu assim, olha, com aquele 7 lá, eu tenho certeza que ela dá conta de qualquer inventário. Você já tinha passado pela prova. Sim, de testar. Então assim, eu falo que daquele inventário, porque assim, saber que tinha ali muitas desavenças, atritos, me abriu porta para outros, porque ali falaram assim, se ela conseguiu resolver, ela consegue resolver outros. É justamente isso, né? Entender que nos desafios que surgem as maiores oportunidades. E assim, quantas vezes que eu falava assim, eu vou desistir, eu não quero. Então assim, e aí não, mas... Não, então assim, tudo tem aquele processo e realmente tem um porquê, e às vezes a gente não entende. E então assim, me surgiu essa paixão pelo inventário, e eu falava assim, então agora eu tenho que buscar um conhecimento. Então aí eu fiz uma pós-graduação em Goiânia, fiz uma pós de família e sucessões, e até a gente estava conversando, né, eu te falei que eu estou na minha 3ª mentoria, cada mentoria é 1 ano, e eu falo assim, que eu nunca vou parar de estudar, porque todo dia sai uma jurisprudência nova, um posicionamento novo. Então, assim, cada vez mais você tem que estudar mais. E eu falo assim, eu gosto de sentar com o meu cliente e ali explicar, ser realista. E às vezes a gente não vê isso na prática, né? Às vezes a pessoa, você encontra ali um advogado e ele fala, você tem esse direito, você vai conseguir, você vai ganhar. E não, eu não faço esse papel. Tanto é que eu prefiro perder aquele cliente e ser realista. Mas mostrar a verdade, né? Outra coisa que eu estava pensando aqui, a gente tem muita gente que nos acompanha no programa que está estudando, que está escolhendo profissão, a gente entrevista diversas profissões. Tem essa coisa da diferença da sala de aula da teoria com a prática, né? Na sala de aula, é claro que você vê situações, é claro que você vai estudar de fato ali as leis que implicam, o caso, os problemas. Mas uma coisa é isso, a outra coisa é você lidar, no caso do inventário, com o filho, com o pai, você lidar com a resga lá, a briga entre a família, a negociação. Eu acho que é algo que o advogado acaba contribuindo muito, porque eu já vi casos de inventário se arrastar na justiça por anos, porque ninguém cedia, né?
E aí a gente vê o tanto que o trabalho, nesse sentido do advogado, é desafiador. Porque além de fazer todo o trâmite perante a lei de documentação, você tem a negociação, você tem o acordo para ser selado, aonde parece que dá a impressão às vezes que todo mundo se sente lesado, né? Ninguém quer assinar um documento com medo de estar perdendo. Não, e uma coisa que quando você falou aí, eu estava pensando, o que acontece? Principalmente famílias. Com o passar do tempo, as famílias vão mudando. Porque antes, por exemplo, igual a questão da teoria e da prática, a teoria antes era ali o homem e a mulher. Hoje já temos diversos tipos de famílias. Então acaba que você ali estuda a teoria ali, o homem e a mulher, quando chega para você um caso, já é totalmente diferente. Ali tem às vezes 2 mulheres, 2 homens, tem um filho que é do outro. Então assim, quando você vai pegar ali na prática, não tem nada a ver com a teoria. Então muda muito. E é isso que você falou também, igual eu falo muito sobre isso, porque às vezes as pessoas procuram às vezes ali um profissional pelo preço, né? Ele não quer ali o valor. E às vezes aquele ali que você procura pelo preço, ele não tem aquela preparação, porque como eu te disse agorinha, são pós, mentorias, e você está sempre ali se atualizando e buscando algo para você levar ali para o seu escritório e você ter o seu diferencial e você poder ajudar as partes. Porque você vê ali o sofrimento delas, porque é sofrido, além de ter, como se diz, hoje, para você, se você perdeu alguém, você tem que em 60 dias dar abertura no inventário. E ali em 60 dias você não passou nem o seu luto, dependendo daquele ente familiar que você perdeu, você está naquele processo de luto ali que você não quer, se tem um bem, se não tem, se você vai ter que ter um reconhecimento de uma união estável, se tem um outro filho. Então assim, você não está nem preparado para aquilo ali, né? Porque já tem aquela perda que você teve e ainda você tem que passar por um processo de inventário. Então assim, é um processo muito doloroso. E eu gosto de frisar muito sobre isso, porque além de você ter ali aquela perda, você pensar a hora de seguir com o processo, porque muitas pessoas levam para o lado emocional, e aí tem aquela pirraça, a briga, as desavenças. Então se é assim, então eu vou ensinar, vou mostrar. Aí muitas pessoas falam assim, não tô nem aí, pode ficar aí 10, 15 anos. Mas aí depois vê o prejuízo que tem. Além do prejuízo financeiro, existe um prejuízo emocional também. A família briga. Às vezes resolver é o melhor caminho, porque cada um segue a vida e eu acho que é o melhor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Até nesse quesito de sucessão também, dessa parte de inventário, é claro que na perda do ente não tem jeito. Você precisa de fazer o inventário, você precisa de dar entrada, mas existem outros caminhos mais fáceis ou talvez até mais baratos, porque quando você fala do inventário, que além de ser a perda do ente querido, existe um custo que o governo cobra, né? Um imposto sobre aquele patrimônio, sobre aquela fortuna. Tem outras possibilidades de fazer isso de outra forma, por exemplo, em vida? Então, devemos levar muito em consideração, porque assim, não existe... porque muitas pessoas, elas olham ali só o fator econômico. A questão de, eu vou gastar menos ou não. Eu vou até fazer uma simulação aqui para te exemplificar essa questão. Mas uma coisa que eu gosto muito, que eu prezo muito, é porque assim, como é a sua família? Como é ali você e sua esposa? Como é ali você e seus filhos? Como é ali você e seus genros, ou você e suas noras, ou você e seus netos? Como é a relação familiar? Vocês conseguem ali gerir uma empresa juntos? Como que é ali a relação entre as noras? Como que é ali a relação entre os genros? Como é a relação de vocês? Tem muita coisa envolvida. Sim, nisso, porque às vezes muito se ouvia dizer sobre holding. Eu até te provoquei por isso, porque a gente escuta muito que a holding é uma das melhores formas de sucessão, porque você consegue lá abrir uma holding, coloca todos os entes que fazem parte daquele inventário como sócios. Na perda de um deles, você só vai tirar um, né, como sócio no falecimento, e tudo está resolvido de maneira mais fácil. Tudo na teoria é muito simples, né? Sim,
E até porque, igual você já, como você tem um Instagram, você já viu várias vezes, faça uma hold. Você vai blindar o seu patrimônio, você não vai ter que fazer um inventário. Aí eu já te respondo essas questões. Por exemplo, se você tem uma hold, se você tem um bem na pessoa física, você tem que fazer inventário. Pronto. Você tem que fazer. A não ser que você coloca tudo na hold. Tudo. Se você coloca ali tudo na hold, se você tem um filho e você falece, ele tem que ser transmitido para o seu filho. Você vai pagar imposto. De qualquer maneira. Entendeu? Então, assim, eu não vou falar... Resumindo, não tem jeito muito de correr do governo, não, gente. Assim, você tenta, mas tem não como dá. você economizar de uma certa forma, tem sim. Mas e aí a relação familiar? Porque assim, ó, se você for fazer uma hold, conforme as pessoas falam, para não gastar realmente, você vai fazer uma fraude. E futuramente você pode ser pego pelo leão. Sim. Então, assim, para você fazer, não ter realmente aqueles custos da forma que eles falam, você vai fazer uma fraude. Agora, para você fazer algo realmente que não vai te dar problemas futuramente, você vai pagar imposto. Certo. Então, assim, não é 100% pode até ter uma economia, ali. Mas não é como todo mundo diz. Sim, conforme... de você não pagar nada. Nada. Não, isso aí de não pagar nada não existe. Esquece. Até porque, como que o governo vai se manter? Isso aí não existe. Claro. E assim, com relação ao inventário, como que funciona em vida? Em vida, o que que acontece? A forma de planejamento tem diversas formas. Então, eu falo que cada família, ela vai ser ali um tipo de planejamento. Nenhuma família é igual à outra. Concordo plenamente. E muitas pessoas fazem isso. Ah, mas o fulano ali, ele tem um certo poder aquisitivo, ele fez, eu quero igual. Só que esquece que a família dele é uma, a sua família é outra. Claro. A maturidade, a forma de lidar dinheiro. Às vezes você tem uma família que todo mundo é mais desapegado, mesmo que alguém tenha uma perda financeira. Não, eu prefiro que a família esteja unida, eu quero assinar. Você tem outra família que vai brigar por causa dos mínimos detalhes. Então, querer colocar todo mundo no mesmo pacote é muito perigoso, concordo com você. Vou chamar um intervalo rapidinho. Próximo bloco, gente, eu quero falar um pouquinho sobre o advogado nos dias atuais, inclusive do trabalho que ela faz dando dicas nas redes sociais. É rapidinho, a gente já está de volta no Prospera, tá bom? No café da manhã, no café da tarde, em uma reunião de negócios, com a família, com os amigos. O Café Rio Verde está presente nos melhores momentos de nossas vidas. Café Rio Verde é mais saboroso, é puro e rende muito mais. Café Rio Verde, há 65 anos, na mesa dos goianos. Conheça a Nelore Kids, a maior brinquedoteca da região, feita para a alegria dos pequenos. Traga a criançada para se divertir enquanto você aproveita o melhor da Nelore Steakhouse. Nelore Kids, diversão garantida para toda a família. Estamos de volta no Prospera. Claro, sempre você aí. Não segue nós nas redes sociais ainda, vai lá, gente. @Juliezer Souza, @Prospera Rio Verde. E segue também a Fabrini, o bom da Fabrini, né? Fabrini. Gente, deixa eu entregar aqui, que eu tenho um problema sério com as câmeras, que eu entrego mesmo. Nós dois estávamos brincando aqui, que você colocou, você é Fabrini Leão, né? Fabrini. Mas nem precisava, porque você escreve lá Fabrini, já aparece, é igual o Juliezer. Testa no seu Instagram pra você ver, Juliezer. Nem precisa de acabar de escrever o resto do nome que já vai aparecer lá. Fabrini, a gente estava falando, você ainda estava dando um exemplo sobre essa questão de sucessão do inventário. Fala um pouquinho para nós. Então, o inventário. Quando você vai fazer um inventário, se esses bens forem acima de 650 mil reais, o imposto, a alíquota dele será 8%. Então, se a gente tiver ali uma casa de 1 milhão, você vai ter que pagar 8% daquele imóvel. Uma casa, uma fazenda, o que seja, 8%. O que varia, o que vai mudar é o percentual, é ali o valor que aquele bem for avaliado. Então, ela vai de 2% a 8%. Mas, em tese, a maioria sempre é 8%. Então, você vai ter esse gasto. Se for um inventário que não tem briga, que não tem menor, agora já teve até uma nova atualização que com menor, quando está tudo ali certinho, você pode fazer no cartório. Você vai pagar um selo do cartório
E se tiver que ser judicial, você vai pagar ali as custas do fórum e o advogado. Então esse é o gasto que você terá com o inventário. E outras formas de planejamento. Temos aí a forma de planejamento, o testamento, onde ali você pode deixar tudo conforme a sua vontade, conforme a divisão que você quer. Eu quero até te provocar um pouquinho sobre isso que você falou agora. Porque eu já vi alguns casos, pessoas, quero até que você me fale qual a experiência que você tem, pessoas muito revoltadas porque o pai deixou o testamento e deixou muito mais para um que para o outro, ou às vezes não deixou nada, e querendo entrar até na justiça. O testamento realmente ele tem essa imunidade a partir do momento que em vida, claro, desde que a pessoa esteja consciente de tudo, com vida saudável, e ela deixa um testamento, ele é irrevogável, é isso mesmo? Como que funciona? Temos aí algumas cláusulas que conseguem se tornar com que esse testamento ele seja nulo. Mas o que que acontece? Por exemplo, se a pessoa, eu já ouvi muito falar sobre isso, a pessoa tem ali 80 anos, então não pode. Não importa a idade. Se você tiver 90, 100 anos e você estiver ali com lúcido, né? Você pode sim fazer o testamento. E o que que a gente orienta nesses casos? Pega ali 2, 3 laudos de um médico, onde atesta que você tem plena consciência, a lucidez, e aí, para você não ter problema, porque geralmente na prática todo mundo não concorda. Só concorda se for o beneficiado. Eu ia falar isso agora. Quando o benefício é para si, é fácil de concordar. Sim, né? Agora quando é para outro, não. Então ali, se você tem tudo isso e uma outra coisa, se você tem herdeiros, você pode dispor da sua cota somente 50%. Então se ali você respeita a legítima, que é o que a gente fala, não tem porquê esse testamento ser discutido. Mas, por exemplo, tem pessoas que vai lá e doa 100% com herdeiros. Para que aquele inventário seja válido, tem que estar respeitando a legítima, que é o direito da meira, que é a esposa, se tiver, e os filhos. Mas então, assim, se o inventário, a pessoa tem lucidez, se respeitou as testemunhas, e o inventário não, o testamento. E ele também tem de várias formas, o testamento particular, tem o testamento público. Se ali ele respeitou todas as exigências, não tem por que aquele testamento ser invalidado. Estou confundindo, só falando inventário e testamento. Então, assim, o que hoje vai ser, na prática, que vai tornar ele inválido ou não, é essa questão, se respeitou a legítima, se ele tinha lucidez, porque aí sempre quando vem o testamento as pessoas querem alegar isso, né, que ele não era lúcido, então assim, para que ele seja invalidado tem que ter aí alguns vícios. Você sabe que a gente conversando aqui, falando desses temas, eu até uma pergunta que eu quero fazer já entrando nesse assunto, que me vem na mente, o desafio do advogado nos dias atuais. Porque eu te fiz essa pergunta te provocando, e eu fico pensando, me colocando no seu lugar, às vezes a pessoa vai lá procurar um advogado, e hoje eu brinco e falo que médico e advogado, todo mundo é um pouquinho. Depois que inventaram uma ferramenta nova aí chamada Google, Dr. Google, né? O cara vai lá, pesquisa no Google e fala, doutora, eu já pesquisei aqui, e aí eu vi que a senhora pode fazer assim, 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 é só preencher os papelzinhos lá, e aí já está pronto. E aí eu fico vendo que antigamente, tanto médico quanto advogado, e outras profissões também, o professor, o programa está sendo gravado hoje na terça dia dos professores, antigamente os profissionais eles eram mais respeitados nesse sentido, porque a palavra do profissional, ele era alguém que realmente estava intitulado. Hoje com a internet, o cara fala, não, porque eu já pesquisei na internet, então, só fazer assim, isso torna mais desafiador o trabalho do advogado. Sim, né? Sim, muito. O Dr. Google, como diz ali, é PhD. Ele é PhD. É, PhD. Então, assim, a gente tem muito isso no dia a dia. Só que, assim, as pessoas, elas vêm ali com aquela informação, ou senão vêm falando assim, mas é assim, assim. Ou às vezes fala assim, mas não teve um inventário, ou teve. Só que aí o direito ele é muito bom por conta disso, porque você precisa de documentos. Então ali quando você pega uma documentação, aí você explica, fala, olha, isso aqui, isso aqui. Então
Então, assim, não tem como fugir daquilo ali. E às vezes você mostra ali uma lei, você mostra ali uma coisa e assim... Mas tem gente que ainda briga ainda? Tem gente que ainda fica brava? Briga. Tem gente que não acredita, igual... É muito desafiador. Você pensa já ser desafiador quando você pega um caso de família. Nesse caso aí do inventário. Então, assim, tinha muito assim, mas não é assim, não é assim. Aí todo mundo, além de ser médico, ser advogado, nós temos muito também promotor, juízes, temos de tudo. Não é só o médico e só o advogado, na não. internet agora sim, você tem todo mundo, sim. todo mundo virou especialista, né? Sim, e aí você fala uma coisa, a pessoa fala, não, mas não é. Só que aí o que eu aprendi muito com isso? Olha, eu trabalho nessa linha de raciocínio, é isso, isso e isso. Eu te garanto naquilo que eu estou fazendo, mas você tem a opção de me contratar ou não. Então, assim, eu deixo livre. Entendeu? Então, assim, já aconteceu casos que vieram até mim que eu falo, esse tipo de coisa eu não faço. Porque no nosso país tem muito jeitinho brasileiro, né? Mas eu consigo. E tudo bem, você pode ir lá e conseguir. Eu já pesquisei no Google. Sim. Você só vai lá e faz o documento pra mim. Sim, dá certo, eu consigo. Tudo bem, se você consegue, pode ir lá e fazer. E quando der errado, eu acredito assim, nunca vi o caso, né? Eu sou leigo também na área jurídica. Mas eu acredito que se der errado, aí o advogado é culpado. Sim, mas... Aí eu não é o Google, não, mas ela que fez. Mas por isso que eu tô te falando. Então, quando é algo desse tipo, eu já não faço. Eu falo, Verdade. não faço por isso. E muitas vezes, às vezes você fala assim, olha, é assim, assim. Não, mas eu prefiro fazer com fulano. Depois ele volta. Aí eu falo assim, agora é minha vez. Então tá, você quer que eu analise? Agora é o preço que eu quero. Claro, né? claro. Porque assim... Você pode ir, você tá livre. Mas já que você duvidou, ainda achou que não, te deu um problema lá na frente, Claro. então agora você volta e agora é desse jeito. Então, assim, tem muito isso, muito. É um e assim, desafio. e todo mundo tem a razão. Todo mundo tem razão. Todo mundo tem a razão. Mas é assim. Porque assim, o direito, ele mistura muito com o seu direito que você põe na sua mente, né? Então tem muito isso hoje na prática. Eu acho que tem muito isso, sim, das pessoas pensarem que... Não, mas é porque eu sou uma pessoa correta. Então, se eu sou uma pessoa correta, tem que ser do meu jeito. E não é, a lei ela é universal, né? Nem sempre a lei é o que está agradando você, é o que está beneficiando você. E esse eu acho que é um desafio de muita gente, Sim, entender por exemplo, isso, né? Sim, igual, por exemplo, um inventário. Se tem ali 10 pessoas, se tem ali uma fazenda. Mas eu fui criada a vida inteira nesse pedaço. Já vi muita história assim. Mas eu que morei a vida inteira eu na trabalhei sede. mais do que os outros. Eu ajudei mais o meu pai do que o fulano. Mas eu levei a minha mãe no médico a vida inteira. Então, assim, tem muito isso. Então, se eu levei minha mãe a vida inteira no médico, então eu acho que eu que tenho o direito. Tenho mais E aí você vai ali fulano, discutir. Fulano não ajudava nada. Nunca fez nada. Nunca fez nada. Agora eu tenho que dividir igual com ele. E é igual no divórcio. No divórcio, a gente também enfrenta muito isso na prática. Principalmente quando o homem que trabalha, o homem que trabalhou, por exemplo, não que a mulher não trabalhou, porque ali ela cuidou de casa, ela cuidou dos filhos, então ela teve que gerar o lar. Mas ali para o homem, na mente dele, o direito dele, ele que foi no braçal, ele que lutou e ele que construiu aquilo ali. Então, na hora do divórcio, eu não vou dar. É muito bacana você falar isso, porque traz uma realidade para as pessoas, o quanto nós somos ainda um país, um mundo machista. Porque o cara se casa, eu falo muito isso, eu estudando finanças, inclusive agora escrevendo o 3º livro sobre prosperidade no casamento e na relação, mais de 80% das pessoas prosperam após o relacionamento. Seja o casamento, seja se amigar. Por quê? Porque você deixa de farra, você tem uma mentalidade mais para crescer. Então o casamento te faz prosperar. Concorda comigo? Sim. Só que na hora de largar... Não. Gente, eu falo que 1% é mentira, não chega nem a isso. Não. Pouquíssimos casamentos terminam com a amigabilidade. Com ali, nós tivemos uma relação, não deu certo, vamos cada um seguir a vida. Na prática, tô de mal e cada um aí é hora de brigar mesmo. E aí eu vejo o quanto que o nosso mundo ainda é machista, porque na hora de construir, não, a gente está construindo junto, mas na hora de separar, fala assim, só meu. Eu trabalhava, ela ficava à toa em casa, agora eu tenho que dar metade de tudo para ela. Não vou dar, não aceito.
E, tipo assim, não tem diálogo, igual a questão dos filhos. E é brigar com a lei, né? Sim, e igual a questão dos filhos também. Porque ali, se um tem filho, é porque os dois se uniram e fizeram filho. Sozinho não dá pra fazer. Não é. Inclusive, cientificamente não tem como. Mas na prática, quando vem o divórcio, não, o filho é só meu. Você não tem direito, o filho é só meu. Olha, Então, assim, os dois lados tem problema, né? Sim, além dos bens, ainda tem a questão dos filhos. Então, assim, é meu, os filhos são meus. E não querem deixar nem com que o pai, ou vice-versa também, porque é dos dois lados, veja a criança. E você vai falar assim, olha, o direito que você tem, ele também tem. Então, assim, eu falo que o inventário e o divórcio envolve muito sentimento. E ali... E aí, às vezes, eu acho bacana mostrar isso para as pessoas de casa. Eu já escutei muito isso. Nossa, mas o advogado é tão caro. Esses dias eu escutei o cara falando, o cara quer 20% de tudo. E é bacana mostrar isso porque, cara, tem tanta coisa envolvida e o advogado tem que ter essa habilidade de ajudar ali naquela circunstância. Por exemplo, você falando e me vem na mente. Cara, essa criança precisa do pai, precisa de ver o pai. E muitas vezes com o envolvimento emocional da mãe, com a briga da separação, não está se pensando nisso. Né? A pessoa está pensando, não, agora também eu vou mostrar para ele não quer me dar a minha metade, também não vai ver meu filho, porque aí agora não é nosso filho mais, né? Meu filho. Agora é meu filho. Então, olha o quanto que é muito mais do que operar o direito, né? É muito mais do que só lá ver a lei e tem todo um processo eu acho que de conciliação ali que o advogado acaba contribuindo. Sim, né? eu falo assim que além de sermos advogados, também somos psicólogos. Então, assim, e uma coisa que eu sempre oriento, pode ser o divórcio da forma que foi, se houve traição, se foi trocado, se não foi, eu sempre falo, olha, o pai tem direito, vamos colocar, por mais que você queira ir só 15 dias, de 15 em 15 dias, tudo bem, mas essa criança, você tem que pensar que o quê? Essa criança vai crescer, e ela vai crescer, para quem que ela vai dar trabalho? Vai ser para você. Quem vai colher? Vai ser você. Verdade. E ela vai crescer e ela vai revoltar contra você. Vai falar você que não deixou o pai ver ela. Então você tem que pensar, não é a curto prazo hoje que você está com essa mágoa. Você tem que pensar a longo prazo. E aí por isso que eu te falo a importância de você ter um especialista, sabe? Porque o especialista, ele vai te dar essa orientação. Porque se não for ali um especialista, ele quer saber que ele vai pegar o dinheiro dele, o problema é seu. Lá na frente, se deu problema ou não, o problema é seu. Tem que trazer essas variáveis. Vou chamar o intervalo rapidinho. Próximo bloco, a gente tem o quadro aqui de frente com a verdade. Vou pôr pressão nela, gente. É rapidinho, não sai daí, a gente já tá voltando com o Prospera, tá bom? No café da manhã, no café da tarde, em uma reunião de negócios, com a família, com os amigos. O Café Rio Verde está presente nos melhores momentos de nossas vidas. Café Rio Verde é mais saboroso, é puro e rende muito mais. Café Rio Verde, há 65 anos, na mesa dos goianos. Conheça a Nelore Kids, a maior brinquedoteca da região, feita para a alegria dos pequenos. Traga a criançada para se divertir enquanto você aproveita o melhor da Nelore Steakhouse. Nelore Kids, diversão garantida para toda a família. Estamos de volta no Prospera. Sempre a honra ter você aqui. A gente está recebendo aqui a doutora Fabrini, advogada, falando um pouquinho do trabalho, dos desafios do advogado, principalmente na sucessão familiar e nos trabalhos que ela desenvolve, tá bom? Doutora, a gente tem um quadro aqui que é o De Frente com a Verdade. Você topa? Topo, claro. A ideia do De Frente com a Verdade é entender um pouquinho, em poucas palavras, não só o que é a Fabrini, mas o que é o trabalho que você desenvolve. Vamos lá? Vamos. Vamos lá então, De Frente com a Verdade com a advogada Fabrini. Quem é Fabrini? Fabrini é alguém que batalhou muito para chegar onde chegou. Vou chegar mais, se Deus quiser. E
assim, foi de degrau em degrau, porque às vezes, esses dias eu falei no meu Instagram, as pessoas veem a gente de salto, no ar-condicionado e acham que a vida da gente é só essa, que não tem desafios, não tem problemas, que você já chegou ali. Não, então essa é a Fabrini que luta todos os dias, que quer o melhor para ela, para a sua família e quem está ao seu redor, então essa é a Fabrini. Sucesso para Fabrini é? Acho que é você ter uma família, ter uma família unida. Acho que o sucesso é acreditar em Deus, estar sempre presente com Deus. Acho que isso é sucesso. Um advogado de sucesso para Fabrini é? Olha, hoje eu vejo a Fabrini, porque a Fabrini tá, como se diz, lá atrás e hoje, eu me diria que eu consegui ter um sucesso. Porque assim, como eu já tinha dito, eu já fui vendedora, já trabalhei na prefeitura, já fui estagiária, já fui assistente no fórum. Então assim, já passei por diversas profissões, já andei de ônibus, já andei a pé. Então assim, hoje eu vejo que Fabrini. Que legal. E o que é felicidade para você? Felicidade, eu acho que é a união. E a união ali, você, sua família. E estar sempre próximo de Deus. Eu acho que não é as coisas do mundo que é felicidade. Acho que aquele vazio ali é só Deus. Dinheiro ou fama? Essa é pesada, hein? Acho que você pegou pesado. Eu disse que era de frente com a verdade. Acho que dinheiro. Dinheiro? Sim. Amor ou sucesso? Amor. Estar certo ou ter paz? Ter paz. Ter paz. Ter paz. Você sabe que eu provoquei estar certo ou ter paz porque o advogado ele é um negociador nato, né? Então ele tende a buscar sempre estar certo, defender a sua tese. Só que, por exemplo, quando você vai fazer um acordo, nem sempre Olha que legal ali isso. é... Porque a gente fala assim, ó, um acordo, ele é melhor do que 1000 demandas, ou... Tipo assim, ele é muito melhor, porque assim, te dá uma paz. Verdade. Então assim, na maioria das vezes, você vê que ali a pessoa tinha às vezes até um pouquinho mais de direito, mas ali tem uma paz, acho que a paz, sabe? Porque é igual eu te falei ali, a história do meu pai, que ele deu depressão. Então assim, várias pessoas não aguentam aquela pressão, porque um dia você tem uma decisão favorável a você, um dia já não é favorável a você. Então, assim, oscila muito. Então, acho que essa paz, eu acho que ela vale mais. Por isso que a gente prima tanto, preza tanto pelo um acordo. Legal. Que legal. Foi bem no de frente com a verdade. Ó, é o seguinte, para completar aqui, a gente tem um quadro que é o Momento Prospera, onde a gente pede sempre para os nossos entrevistados deixar uma mensagem direto para os nossos telespectadores. Eu queria que rodasse o Momento Prospera com a advogada Fabrini. Vamos lá, produção, Momento Prospera. O que eu queria deixar é que, independente da sua situação, independente do que você é, do que você faz, se você tem um sonho, se Deus colocou um sonho dentro do seu coração, busque ele, por mais que seja difícil, não se vitimize. Problemas todos temos, não é só você, eles só mudam de endereços. Então, com esses problemas que você tem a opção de parar na sua vida ou de continuar. Então, busque continuar para que esses problemas sejam solucionados futuramente, porque tudo passa, sejam os momentos bons, sejam os momentos ruins, e que eu também comecei lá de baixo e todos os dias buscando melhorar, todos os dias buscando crescer. Então não é diferente comigo, não é diferente com ninguém. Não sou a herdeira, porque muitas pessoas acham que a herdeira já está ali e é diferente. Não, comecei lá de baixo, andando de ônibus, andando a pé, andando de carona. Então, se você tem um sonho, busque ele, estude. Acho que o estudo ninguém te tira. Então, você com o estudo, você vai ter coragem, você vai ter ali... Não vai ter medo. Então, estude e busque aquilo ali que você sonha, que você almeja. E é isso. Busque Deus, nunca esqueça de Deus. Acho que Deus em primeiro lugar e que o resto vem. É isso, gente. Fabrini, um prazer te receber. Prazer é aqui no meu. Prospera. Obrigada pelo convite.
Espero voltar mais vezes. As portas do Prospera, da TV Rio Verde, estão abertas. Sempre que tiver projetos, ideias, a gente bater mais papo. Acho muito bacana falar um pouco com essa leveza que a gente falou aqui sobre um pouquinho do trabalho que você faz como advogada. Serve para as pessoas refletirem sobre o que é a profissão, mas também tem muita dica legal para as pessoas. Aproveita, seguem lá, gente, Fabrini Leão, não é isso? É F-A-B-R-Y-N-N-E, Fabrini Leão. Ó, tá passando aqui embaixo, aqui, ó, no rodapé. Segue lá, Fabrini Leão. Tem muitas dicas de direito lá do seu trabalho, não é isso? Sim, eu sempre tento levar ali algumas dicas e ali ensinar as pessoas, porque às vezes as pessoas acham que não tem o direito e tem o direito. Então, assim, a minha função ali é ensinar o direito de uma forma mais leve, que todos possam entender. Porque não adianta você falar de uma forma rebuscada, Sim. que não vai dar certo. É isso, Fabrini. Obrigada. Obrigado, Tudo prazer. de bom, prazer foi meu e obrigada pelo convite. Valeu, obrigado. Gente, é isso, esse é o Prospera. Obrigado a todo mundo aí de casa, sempre uma honra ter você aqui. Que Deus abençoe você, uma semana abençoada e até o próximo programa. Valeu, gente, tchau, tchau, até mais. Você viu que foi leve, tranquilo? Nossa.